grito invisível de quem já não aguenta mais lutar sozinho. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja exausto, carregando um peso que ninguém vê. As pessoas olham para você e acham que está tudo bem, mas só você sabe das noites em que o travesseiro virou altar de lágrimas silenciosas. Só você sabe dos pensamentos que te atacam quando ninguém está por perto. Só você percebe que existe uma guerra acontecendo, mas ninguém acredita em você. Há dias em que o mal não bate na porta, ele simplesmente entra. E quando isso acontece, a alma grita por ajuda, mesmo quando a boca se cala. Há uma opressão invisível que sufoca, situações que se repetem como se estivessem sendo arquitetadas para destruir a sua fé. Nada dá certo, as portas se fecham, o desânimo toma conta, o sono vira tormento, o corpo está presente, mas o espírito está cansado de tanto lutar. É exatamente aqui que você precisa entender uma coisa. Se há uma guerra espiritual acontecendo, então há um guerreiro celestial já sendo enviado por Deus para lutar por você. Miguel, o arcanjo, não aparece em momentos comuns. Ele surge quando o céu determina que há um filho ou filha em perigo. E se essa oração chegou até você, é porque o céu já deu ordem. Miguel arcanjo foi ativado para te defender, mas Deus precisa de algo da sua parte. A sua voz precisa abrir a porta do mundo espiritual. Enquanto o inimigo tenta silenciar sua oração, Deus te chama hoje para clamar. O silêncio espiritual é a maior brecha para as guerras invisíveis se instalarem. É quando você desiste de orar, desiste de falar, desiste de lutar, que o mal se fortalece. Mas Deus está dizendo: eu ainda ouço seu espírito gritar, mesmo quando sua alma não tem forças para clamar. Hoje é o dia em que essa guerra começa a ser vencida. Hoje é o momento em que você se posiciona mesmo sem forças, mesmo ferido, mesmo em silêncio, porque o seu posicionamento interior já é um clamor. A verdade é que existem batalhas que não se vencem com conselhos humanos nem com frases motivacionais. Existem batalhas que só se vencem com oração, com jejum e com a intervenção dos céus. E Miguel Arcanjo é o príncipe da guerra espiritual. Ele luta contra demônios que tentam te destruir nas áreas onde você mais está fragilizado. Sua identidade, seu emocional, sua casa, sua mente, suas finanças, sua fé. Você sente que está sendo atacado onde mais dói? Isso não é coincidência. É ataque estratégico, mas o céu também tem uma resposta estratégica, e a primeira arma que será ativada agora é a sua oração. Não aquela bonita e bem decorada, mas aquela que nasce do fundo da alma, aquela que diz: Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Isso basta para movimentar o exército dos céus. Ao longo desta oração, você vai sentir o ambiente espiritual mudar. Vai sentir uma leveza, vai sentir calafrios, vai se emocionar, vai entender que o que te atacava está sendo confrontado por algo infinitamente maior, o poder de Deus em ação. Deus manda te dizer: você não foi esquecido. A guerra é real, mas o livramento também. E agora chegou a hora de Miguel Arcanjo guerrear por você. O céu não está em silêncio quando Miguel Arcanjo é enviado para os filhos de Deus. Você não está lutando sozinho. Mesmo quando tudo parece estar contra você, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta que vem do alto, o céu nunca está em silêncio. O mundo espiritual não obedece ao que os seus olhos conseguem ver, mas ao que o seu espírito provoca quando decide clamar. E há um momento em que o clamor do justo se transforma em ordem divina. É nesse exato momento que Miguel Arcanjo se levanta. A Bíblia diz em Daniel capítulo 10 que o profeta havia orado por 21 dias, sem resposta. No plano humano, parecia que Deus estava demorando. Mas no mundo espiritual, o cenário era outro. Miguel estava guerreando.
Houve resistência, houve batalha nos céus, mas a resposta estava a caminho desde o primeiro dia. Miguel lutava para que a vitória que já havia sido liberada pelo trono de Deus chegasse até Daniel. Isso se repete nos dias de hoje. Muitas vezes você não percebe, mas existem forças contrárias tentando impedir que aquilo que Deus liberou sobre a sua vida se manifeste na sua realidade. É por isso que você ora e parece que nada acontece. É por isso que você jejua e ainda assim sente que as cadeias não caem. É por isso que você acredita, mas se sente bloqueado. O que está acontecendo não é Deus te ignorando. É uma guerra espiritual entre a ordem de Deus e a resistência do inferno. E quando isso acontece, Miguel entra em ação. Ele não é um anjo qualquer. Ele é príncipe, comandante, guerreiro celestial. Ele não aparece para acalmar, ele aparece para confrontar. Ele entra onde o mal se instalou, rompe com fortalezas, destrói cercos espirituais e abre caminho para que o plano de Deus seja estabelecido. Se a sua vida está cercada de confusões, repetições de ciclos ruins, injustiças e perseguições inexplicáveis, saiba, isso tem cheiro de guerra espiritual. E onde há guerra, Deus envia Miguel. Mas há uma condição. Miguel só se move por ordem do Altíssimo, e essa ordem é ativada quando um filho de Deus se recusa a se calar e decide clamar, mesmo em meio ao caos. Você precisa entender isso. Sua oração hoje é o comando de guerra que ativa o céu. O clamor que sai da sua boca se transforma em estratégia celestial. E mesmo que você não veja, há espadas sendo desembainhadas agora em seu favor. Deus conhece o peso da tua guerra. Ele sabe que você tentou resolver do seu jeito, que você esperou a ajuda dos homens, que você acreditou em promessas humanas que nunca se cumpriram. Mas agora, Ele te chama para voltar à origem da sua força, o altar da oração. Porque enquanto você ora, Miguel age. Enquanto você clama, cadeias se rompem. Enquanto você se entrega, o céu se move em sua defesa. Você não será vencido por essa guerra. Você não será destruído por esse ciclo. Você não será esquecido nesse deserto. Miguel Arcanjo está lutando por você. E aquilo que está travado vai começar a se mover, não porque você é forte, mas porque Deus te ama o suficiente para enviar o melhor guerreiro do céu para te defender. Sinais de que você está envolvido em uma guerra espiritual oculta. Você tem sentido coisas que não consegue explicar, um peso sem causa, um desânimo que não combina com a sua fé, uma tristeza que vem de repente e se instala como se fosse dona do seu coração, vontade de orar, mas a oração trava, vontade de buscar a Deus, mas tudo distrai, tudo atrapalha. Você começa a fazer planos e, misteriosamente, tudo desmorona antes mesmo de começar. Isso tem nome. Isso é uma guerra espiritual oculta. Existe um erro comum que destrói a vida espiritual de muitos. Achar que tudo é natural, tudo é coincidência, tudo é emocional. Mas há dores que não vieram da alma. Há bloqueios que não nasceram da sua mente. Há derrotas que foram plantadas por mãos invisíveis em áreas onde você nem percebeu que estava vulnerável. A guerra espiritual não começa com gritos. Ela começa com silêncios estranhos, com frieza espiritual, com afastamento gradual das coisas de Deus, com distrações que parecem inofensivas, mas roubam sua energia e te tiram do propósito. De repente, você está cansado demais para orar, envolvido demais para jejuar, ocupado demais para buscar a presença. E o pior, você nem percebeu quando isso começou, mas os sinais estão aí. Acordar cansado mesmo tendo dormido, ter sonhos confusos ou pesadelos constantes, sentir que algo te observa ou oprime quando você tenta dormir, sentir uma presença no ambiente, mas não ver ninguém. Brigas sem motivo em casa, palavras mal interpretadas,
relacionamentos sendo destruídos sem explicação lógica, enfermidades que os médicos não identificam a causa, vícios que você achava que já tinha vencido voltando com força. Tudo isso são sintomas de um campo de batalha invisível. Outra evidência clara é o ciclo repetitivo. Você já percebeu que sempre que está prestes a crescer espiritualmente, algo te puxa para trás? Sempre que se aproxima de um recomeço, surge uma tempestade. Sempre que decide se santificar, o ataque vem por dentro da casa, por dentro das emoções, por dentro da mente. Isso não é acaso. Isso é resistência espiritual contra o avanço que Deus quer te dar. E há mais. Seus pensamentos têm sido pesados. Você tem sentido vontade de desistir, mesmo sabendo que Deus está contigo? Você sente como se não fosse digno, como se estivesse sujo demais para se aproximar de Deus? Isso é acusação espiritual. É uma das armas mais antigas do inimigo. Ele não pode te tocar sem permissão. Então, ele te manipula emocionalmente até você mesmo abrir a porta do desânimo. Mas hoje, Deus te acorda. Hoje, Ele revela os bastidores da sua dor. Porque se você está em guerra, é porque há algo precioso demais em você que o inferno tenta impedir de florescer. Você não está mal por acaso. Você não está travado por azar. Você está sendo atacado porque carrega uma unção, um propósito e uma promessa. E se há sinais de guerra, então há também uma promessa de livramento. Miguel Arcanjo não é enviado por luxo, mas por urgência. E sua presença só é autorizada quando o céu reconhece que um filho está sendo cercado por forças que vão além do natural. É exatamente aí que a oração se torna um grito de socorro e um decreto de vitória. Você vai sair dessa batalha com autoridade dobrada. Você vai sair desse processo mais forte, mais íntimo de Deus, mais consciente de quem realmente é em Cristo. Porque hoje, os sinais da guerra não vão mais te paralisar. Vão te despertar. Oração não é defesa passiva, é arma de guerra espiritual. Pare de tratar a oração como se fosse um ato frágil, passivo ou decorativo. A oração é a arma mais letal do mundo espiritual. Ela não apenas protege, ela ataca, ela confronta, ela destrói fortalezas invisíveis que nenhuma força humana consegue alcançar. Quando você ora, você não está apenas falando com Deus, você está acionando o exército do céu contra tudo que tenta destruir sua vida. Essa é a maior mentira que o inferno plantou em corações feridos. A de que orar não muda nada, que é perda de tempo, que é repetição inútil, que Deus já sabe. Então, para que falar? O inimigo tenta paralisar a oração porque ele sabe que é exatamente ali onde ele perde o controle da sua história. Quando você ora com entendimento, com entrega, com fé, os céus se alinham ao seu favor. Correntes são quebradas, maldições são desfeitas, estruturas espirituais são abaladas. Miguel Arcanjo, o guerreiro celestial, só se movimenta com comando vindo do trono, e é a sua oração sincera que ativa o céu para emitir essa ordem. Você tem tratado a oração como um escape emocional ou como uma arma estratégica de batalha? Orar é declarar guerra, é chamar reforços do céu para lutar ao seu lado. É sair da posição de vítima e assumir a identidade de quem sabe que foi colocado por Deus na terra com autoridade. Quando você diz, Senhor, eu clamo pela tua justiça, você está soltando flechas espirituais. Quando você diz, em nome de Jesus, eu quebro toda aliança maligna contra mim, você está usando uma espada invisível. Quando você sussurra com dor, Pai, me ajuda porque eu não aguento mais, você está ativando um grito de socorro que estremece o mundo espiritual. O diabo não teme quem frequenta a igreja. Ele teme quem ora, porque quem ora recebe revelação. Quem ora ouve direção. Quem ora permanece firme no dia mau.
Quem ora, mesmo quebrado, continua de pé porque sabe que está cercado por anjos de guerra. A oração não é um ritual, é uma convocação celestial. É por isso que as maiores lutas se levantam quando você tenta orar. É por isso que pensamentos surgem, o sono vem, as distrações aparecem. Porque o inferno sabe que se você orar de verdade, o ciclo de derrota quebra, a opressão cai, o medo desaparece e a unção é liberada. Miguel Arcanjo não aparece por acaso. Ele é chamado quando um filho ou filha decide orar com autoridade. E não importa se você se sente fraco. A força não está no volume da sua voz, mas na fé com que ela é liberada. Hoje, Deus está te reposicionando, não como alguém que apenas sofre ataques, mas como alguém que contra-ataca no mundo espiritual com autoridade de filho. A partir de hoje, toda vez que você se ajoelhar, o inferno vai tremer. Toda vez que você declarar o nome de Jesus, Miguel vai se levantar. Toda vez que você decidir orar, vai haver movimento no céu, na terra e no invisível. Porque oração é ataque, oração é poder, oração é guerra santa. O Espírito Santo dá comandos proféticos durante a oração de guerra. Você não está orando sozinho. Toda vez que você entra em um ambiente de guerra espiritual, através da oração, o Espírito Santo entra junto com você. E ele não entra como espectador. Ele entra como comandante, como estrategista, como aquele que sabe onde o inimigo está escondido, qual brecha precisa ser fechada e o que precisa ser declarado no momento exato para que a muralha caia. A oração não é uma conversa de uma só via. Ela é um campo de comunicação com o céu. Quando você ora, você não apenas fala, você também ouve. Só que o problema é que muitos têm falado tanto e com tanta pressa que se esquecem de ouvir a voz do Espírito que deseja direcionar a batalha. Em momentos de guerra espiritual, Deus libera comandos proféticos. Ele revela situações, nomes, sentimentos, brechas espirituais. Ele traz à mente pessoas que você precisa perdoar, alianças que precisam ser rompidas, hábitos que precisam ser abandonados. Ele mostra o lugar da raiz do problema, mesmo que esteja escondido há anos. E quando você obedece a esse comando, a guerra começa a mudar de direção. O Espírito Santo é aquele que, no meio da sua oração, pode soprar um versículo dentro da sua mente, uma palavra específica, uma direção clara. Ele pode te dar discernimento para orar por áreas que você nunca percebeu que estavam em conflito espiritual. É Ele quem revela onde o inimigo está operando disfarçadamente. Você já reparou que, às vezes, no meio da oração, você começa a chorar sem entender por quê? Ou sente calafrios? Ou uma indignação santa? Isso não é emoção. É manifestação espiritual. É o Espírito de Deus te conduzindo no campo da batalha. Ele te dá sensibilidade para detectar o que é invisível e autoridade para declarar a verdade que liberta. Essa é a diferença entre orar com a mente e orar com o Espírito. Quem ora com a mente repete palavras. Quem ora com o Espírito entra em comunhão com o céu. E nessa comunhão, a guerra se torna estratégica e os anjos recebem ordens com base no que está sendo declarado em concordância com o céu. Miguel Arcanjo só atua com legalidade divina. E essa legalidade é ativada quando você ora guiado pelo Espírito. Não é o volume da sua voz que libera poder. É a obediência à direção que o Espírito Santo está sussurrando no seu íntimo. Se ele disser, perdoa, você perdoa. Se ele disser, clama por proteção sobre a sua casa, você clama. Se ele disser, intercede por alguém que está prestes a cair, você obedece. Porque cada ato de obediência no mundo espiritual quebra cadeias, derruba muralhas e fecha portas por onde o inimigo tem entrado. A guerra espiritual não é vencida com fórmulas, mas com intimidade com o Espírito Santo.
E essa intimidade começa quando você silencia a carne, fecha os olhos do corpo e abre os ouvidos da alma. É ali, nesse lugar secreto da oração profunda, que Ele vai te mostrar como guerrear, como clamar, como vencer. Você não precisa ter todas as palavras certas. Você só precisa estar sensível à voz do Espírito, porque Ele vai te ensinar a guerrear como um verdadeiro filho do Rei. A tática do inimigo: te fazer acreditar que você está lutando sozinho. O inimigo não começa a guerra tentando te destruir. Ele começa tentando te isolar, porque um coração isolado é um coração vulnerável. Um espírito que se sente abandonado começa a enfraquecer por dentro, mesmo mantendo aparência de força por fora. E é exatamente isso que o reino das trevas quer: te convencer de que você está sozinho, esquecido, ignorado até por Deus. A primeira tática do inferno não é o ataque direto, é o silenciamento da esperança, é plantar dúvidas, é deixar você se perguntando: por que nada muda mesmo eu orando? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que sou eu o problema? Será que meu passado me condena a nunca vencer? Enquanto você questiona sua identidade, o inimigo avança no território da sua fé. Enquanto você duvida da presença de Deus, ele sussurra mentiras disfarçadas de pensamentos. Enquanto você olha ao redor e não vê ninguém ao seu lado, ele te faz acreditar que nem o céu está mais ouvindo. Mas Deus manda te dizer com autoridade: você nunca esteve sozinho. O silêncio do céu não é ausência, é estratégia, é preparação. Enquanto você chorava, Miguel Arcanjo já estava em guerra por você. Enquanto você pensava em desistir, o exército celestial estava montando cercos ao redor do seu coração. Sabe por que o inimigo tenta tanto te convencer de que Deus te abandonou? Porque ele sabe que um filho que crê no cuidado do Pai não se entrega fácil. Porque ele sabe que um servo que confia não abaixa a guarda na guerra. Então, ele ataca sua mente e não suas circunstâncias primeiro. Porque se ele controlar o que você acredita, ele terá controle sobre como você reage. Essa guerra que você está vivendo é espiritual, mas a porta por onde o inimigo tenta entrar é emocional. É o seu medo, é a sua sensação de rejeição, é a sua vergonha do passado, é o trauma que ninguém soube tratar, é a ferida que ninguém viu, mas que você carrega todos os dias. E é exatamente aí que Deus quer tocar agora. Deus não quer apenas te livrar da guerra. Ele quer te curar da mentira que a guerra te contou. A mentira de que você é fraco demais, de que sua oração é pequena demais, de que sua fé é falha demais, de que Deus está longe demais. Ele nunca esteve longe. Desde o dia em que você foi formado no ventre, Ele tem cercado a sua história com propósitos eternos. A guerra que você enfrenta é reflexo direto da grandeza do que você carrega. É por isso que o inferno tenta te fazer se sentir sozinho. Porque se você souber quem está com você, se você souber que Miguel Arcanjo foi liberado para essa batalha, se você souber que o próprio Deus está sussurrando: eu estou contigo até o fim, então você se levanta, você ora, você declara, você vence. Não importa quantas pessoas tenham te deixado, não importa quem virou as costas, o céu não te abandonou. E nesta oração você vai começar a perceber isso. O peso vai começar a sair, a opressão vai perder a força, a mentira vai ser desfeita. Porque hoje o inimigo será confrontado com a verdade que ele teme. Você é filho de Deus e nunca lutou só. O anjo guerreiro não se movimenta sem legalidade. Por que você precisa clamar? No mundo espiritual, nada se move sem princípio. Anjos não agem por emoção. Eles não se movem por pena. Eles obedecem a ordens vindas diretamente do trono de Deus. E essas ordens são liberadas quando alguém aqui na Terra ativa o mundo espiritual com base na fé, no arrependimento e no clamor.
Miguel Arcanjo é o guerreiro do céu. Ele lidera batalhas que nenhum ser humano conseguiria enfrentar. Mas ele só entra em ação quando existe legalidade espiritual. E essa legalidade nasce quando você, mesmo em dor, decide clamar com fé e reverência diante do Deus Altíssimo. O que significa isso na prática? Significa que orar é mais do que falar com Deus. É se posicionar diante dele como alguém que reconhece: Senhor, eu preciso de ti e me submeto à tua autoridade. É declarar com a boca e com o coração: eu reconheço o teu poder. Eu entrego a batalha nas tuas mãos. Eu abro mão do controle. E é nesse lugar que os céus se movem e os anjos recebem instruções diretas para agir. Deus estabeleceu leis espirituais, e uma dessas leis é: não há intervenção divina onde não há convite, onde não há rendição. Por isso, o inimigo faz de tudo para que você não ore, porque enquanto você estiver calado, o céu está aguardando a sua decisão. Não porque Deus seja limitado, mas porque Deus honra o livre-arbítrio que Ele mesmo te deu. O clamor verdadeiro, aquele que vem do fundo da alma, autoriza o céu a agir com poder. É como se você entregasse a chave da porta pela qual o exército de Deus vai entrar. Se você permanece em silêncio diante da opressão, o inimigo permanece em cena. Mas quando você se posiciona, quando você ora, mesmo com voz trêmula, mesmo com lágrimas, mesmo sem saber as palavras certas, você dá legalidade para que o céu se manifeste sobre a terra. Miguel não se move por religiosidade. Ele não age porque você está sofrendo. Ele se movimenta quando o seu coração, mesmo ferido, se dobra diante de Deus e diz: Senhor, venha lutar por mim. Eu reconheço que sem o teu poder eu não vencerei. É esse ato de fé e dependência que muda tudo. Você não precisa gritar, você não precisa impressionar. Você só precisa abrir a boca com fé e dar voz ao seu espírito. Porque enquanto você permanece em silêncio, a guerra continua. Mas quando você clama, o céu responde. O clamor rompe cadeias, invade regiões espirituais e obriga o inferno a recuar. O silêncio pode parecer confortável, mas ele te mantém vulnerável. O clamor exige entrega, mas ele te reveste de autoridade. Hoje Deus está te chamando para entender que a batalha que você enfrenta não será vencida apenas com força emocional ou com estratégias humanas. Ela será vencida quando você reconhecer: Senhor, eu te dou liberdade para agir. Eu te dou legalidade para libertar. Eu clamo, eu entrego, eu me rendo. E quando isso acontece, Miguel Arcanjo recebe ordem direta do trono de Deus. E a guerra começa a virar ao seu favor. Renúncia, a chave que quebra as brechas ocultas. Há coisas que só caem quando você decide soltar. Há prisões espirituais que não são rompidas por grito, por força ou por vontade, mas por renúncia. E a maioria das pessoas que vivem travadas, bloqueadas, presas em ciclos que se repetem há anos, continuam assim não porque Deus não quer libertá-las, mas porque elas ainda não decidiram soltar o que o inimigo usa como legalidade. Deus não divide território. Se há algo dentro de você, da sua alma, da sua rotina, que ainda pertence às trevas, Ele não força a entrada. É você quem precisa entregar, confessar e renunciar. Porque a libertação não acontece só porque você ora. Ela acontece quando sua oração vem acompanhada de posicionamento. Você quer ver os exércitos celestiais entrarem em ação. Você quer que Miguel Arcanjo lute por você? Então precisa entender, enquanto você ora, precisa também renunciar. Renunciar todo o hábito que alimenta o inferno. Renunciar toda a palavra que abriu brechas. Renunciar toda a aliança que você fez, mesmo sem perceber, com o que é contrário ao reino de Deus. E o que é renúncia? É abrir mão. É declarar em voz alta que você rejeita, rompe e desfaz qualquer ponto de contato com o inimigo.
Porque enquanto você segura o pecado com uma mão e clama por libertação com a outra, a guerra espiritual permanece bloqueada. Deus não opera onde não há rendição completa. Quantas vezes você já orou pedindo libertação, mas não teve coragem de renunciar àquilo que mantém a porta aberta? Quantas vezes buscou proteção, mas não se desfez do conteúdo, do relacionamento, da prática, do vício, da mágoa que continua alimentando o território inimigo? A renúncia é o corte do laço, é a quebra da corrente, é a chave que tranca a porta por onde o mal entrava e impede que ele volte, e o céu só avança no território da sua alma até onde você autoriza. É hora de olhar para dentro e dizer: Senhor, eu renuncio. Toda prática que me afasta de Ti, todo pensamento que alimenta minha carne, toda aliança emocional, física ou espiritual que Te desagrada, todo vício, toda mentira, toda palavra contrária, toda raiz de orgulho, toda culpa que me prende ao passado, todo medo que me paralisa no presente, toda sujeira que impede o Teu Espírito de fluir em mim. Enquanto você renuncia, os céus escrevem uma nova sentença. Enquanto você declara que não pertence mais à escuridão, os exércitos de luz assumem posição no campo de batalha. Enquanto você solta, Deus toma. Enquanto você confessa, o Espírito Santo purifica. Enquanto você se entrega, Miguel Arcanjo avança. Renúncia é ato de coragem, é grito espiritual. É marca de quem decidiu romper com o que impede a plenitude da promessa. E aqui vai uma verdade que talvez doa, mas cura. Você só vai viver o novo quando abrir mão do velho. Você só vai viver em paz quando romper com aquilo que secretamente alimentava o caos. Você só vai experimentar a libertação total quando decidir renunciar sem reservas. Hoje, o céu está te esperando para uma decisão. E o inferno está tremendo diante dessa escolha, porque um coração que renuncia é um coração que recebe autoridade, é um coração que se torna território exclusivo de Deus. É um coração onde nenhum espírito opressor pode mais permanecer. E agora que você entendeu isso, está pronto para consagrar sua casa, sua mente e sua vida? Deus blinda lares, onde há clamor contínuo, há proteção familiar e territorial. Existem casas que não têm luxo, mas têm paz. Existem lares que não têm riquezas, mas carregam uma presença que não se explica, porque onde há clamor contínuo, há cobertura espiritual. E onde há cobertura, o mal até tenta, mas não consegue entrar. Porque Deus blinda aquilo que é dele. Deus cerca com muralhas invisíveis os territórios onde o nome dele é honrado com constância. Você pode não ver, mas cada oração feita dentro da sua casa levanta colunas espirituais de proteção. Cada clamor, cada lágrima, cada versículo lido em voz alta, cada súplica feita no quarto, cada louvor cantado no meio da dor, constrói um ambiente onde o inimigo perde a força. O mal age em ambientes onde há ausência da presença, onde há distração, frieza, indiferença espiritual, onde a televisão fala mais alto que a Bíblia, onde a rotina sufocou o altar, onde as vozes do mundo silenciaram o sussurro do Espírito. Mas quando alguém dentro da casa se posiciona, o ambiente muda. Quando alguém decide levantar um clamor todos os dias, ainda que sozinho, ainda que em silêncio, ainda que sem forças, Deus envia os seus anjos para patrulhar o território. É por isso que Miguel Arcanjo não age apenas em guerras pessoais. Ele também é enviado para defender territórios sagrados, casas onde há um altar, mesmo que simples, mas ativo. Casas onde o nome de Jesus é invocado com fé. Casas onde os filhos podem até estar distantes, mas há um pai ou uma mãe de joelhos intercedendo. Casas onde o inferno tenta entrar pela porta da rebeldia, da enfermidade, do conflito, mas encontra um ambiente selado pelo sangue do Cordeiro.
Deus protege o ambiente onde o clamor não é evento esporádico, mas cultura espiritual. Onde não se ora só quando há crise, mas todos os dias, mesmo que brevemente, mesmo que com poucas palavras, porque a constância na presença atrai a blindagem divina. Você quer ver transformação na sua casa? Comece por transformar o ambiente espiritual. Desligue o que distrai. Quebre hábitos que abrem brechas. Consagre cada cômodo com oração. Unja a porta de entrada. Ore em voz alta. Ore pelos quartos, pela cozinha, pela sala, pelo quintal. Consagre o território. Porque onde há presença, não há espaço para opressão. O inimigo entra onde encontra silêncio espiritual e desordem emocional. Mas quando ele encontra um ambiente onde a luz está acesa, onde a palavra é proclamada, onde o clamor é contínuo, ele não resiste. Ele recua. Miguel Arcanjo é enviado para proteger não apenas pessoas, mas ambientes. E a sua casa pode ser hoje o lugar onde o céu toca a terra. Mesmo se houver lutas, mesmo se houver gritos, mesmo se houver problemas, basta um coração disposto a clamar. A presença de Deus não exige perfeição, ela responde à entrega. E onde há entrega, há blindagem. Onde há rendição, há cobertura. Onde há oração diária, há anjos em vigilância. Você pode não ver agora, mas cada clamor seu está marcando esse território. E enquanto você ora, Deus levanta Miguel Arcanjo para vigiar sua casa como uma torre de proteção inquebrável. Como quebrar maldições herdadas com a ajuda dos anjos de Deus. Muitos dos conflitos que você vive hoje não começaram com você. Há dores que não nasceram da sua escolha, mas da herança espiritual contaminada que você recebeu. Maldições familiares, ciclos repetitivos, vícios, enfermidades, traições, miséria, abandono, fracassos. Tudo isso pode estar ligado a pactos, pecados ou padrões espirituais não tratados nas gerações anteriores. O mundo físico herda características genéticas. O mundo espiritual herda códigos de legalidade. E se uma maldição não é quebrada, ela continua se perpetuando, encontrando na sua vida uma brecha para agir. Por isso, há famílias onde ninguém prospera, onde todos sofrem do mesmo tipo de enfermidade, onde divórcios são comuns, onde a tristeza é hereditária. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva dentro desse ciclo. Ele te chamou para ser o ponto de ruptura, o elo da restauração, o início de uma nova linhagem. E para isso, há anjos liberados para te ajudar a quebrar o que foi construído no invisível há gerações. Miguel Arcanjo não é apenas defensor. Ele também é executor das sentenças espirituais que Deus emite contra estruturas malignas. Quando você ora com fé e confissão, renunciando às práticas erradas e clamando por libertação, o céu envia anjos para destruir os registros espirituais que o inimigo usava como acusação contra a sua linhagem. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer o que muitos não fazem. Reconhecer que há padrões espirituais herdados que precisam ser quebrados. Você precisa orar declarando: Senhor, eu quebro em nome de Jesus todo ciclo hereditário maligno. Eu renuncio toda aliança feita por meus antepassados que contradiz a tua palavra. Eu me posiciono como voz ativa de libertação sobre a minha geração. E quando essa oração sai com fé da sua boca, os anjos recebem autoridade para agir com poder. Muitos vivem o que não escolheram porque nunca confrontaram espiritualmente o que herdaram. Mas a partir de hoje, você vai parar de aceitar como normal aquilo que Deus nunca planejou para a sua história. A maldição só continua onde há ignorância espiritual. Mas quando há luz, quando há consciência, quando há clamor, a cadeia se rompe. Você é o escolhido para reverter a história da sua família. Deus vai usar a sua oração para limpar gerações passadas e levantar uma descendência livre.
E Miguel Arcanjo será o anjo de guerra que vai abrir caminho, que vai bloquear ataques e cortar raízes invisíveis que te ligavam ao que Deus já decretou o fim. Não importa há quanto tempo o ciclo existe, não importa quem o iniciou. O que importa é quem vai encerrar. E esse alguém é você. Enquanto você ora, enquanto você renuncia, enquanto você se consagra, os anjos vão aos lugares onde você não pode ir, aos tempos que você não viveu e desfazem legalidades espirituais que mantinham a sua vida presa. Você não é a continuação do erro. Você é o início do recomeço, e a guerra que você enfrenta hoje será o testemunho de libertação que seus filhos e netos agradecerão amanhã. Quando Miguel Arcanjo luta, nenhuma ameaça invisível permanece de pé. Há ameaças que não têm rosto, mas te perseguem. Há guerras que não foram declaradas, mas já começaram há muito tempo. E há inimigos que não se mostram, mas atuam nos bastidores da sua vida, criando em silêncio um cenário de sabotagem espiritual. Essas ameaças invisíveis são os espíritos de confusão, de enfermidade, de frieza, de acusação, de miséria, de destruição emocional e relacional. Eles se infiltram em momentos vulneráveis, atuam por trás de decisões impensadas, de crises sem explicação, de palavras lançadas como flechas, e vão construindo fortalezas ao redor da sua mente e da sua casa. Mas Deus nunca deixou essas ameaças agirem sem limites. E quando o clamor de um filho sobe ao céu, o céu responde com poder, força e estratégia. É nesse momento que Miguel Arcanjo entra em ação. Ele não luta com espadas humanas. Ele não entra com avisos. Ele desce com autoridade absoluta e derruba todo espírito que estava agindo em oculto. Miguel não negocia com o inimigo. Ele vence, ele expulsa, ele quebra o ciclo e restabelece a ordem do céu sobre a sua vida. A presença de Miguel em batalha é um sinal claro de que Deus decidiu intervir diretamente. É a prova viva de que a guerra chegou num nível onde os recursos naturais já não são suficientes. É quando o céu assume a frente da batalha e começa a arrancar, destruir, desfazer e reverter aquilo que estava operando contra você. Você sente o peso espiritual saindo? Sente que algo está se movendo dentro e fora de você enquanto escuta esta oração? Isso é o sinal de que o guerreiro celestial já está em campo. E nenhuma força contrária vai permanecer de pé diante da espada daquele que foi levantado por Deus para proteger os escolhidos. As ameaças espirituais que te rondavam já foram identificadas. Os planos ocultos que se moviam contra você já estão sendo destruídos. As alianças que estavam sendo formadas no mundo das trevas contra a sua vida estão sendo canceladas neste exato momento. O inimigo pode até ter se escondido por um tempo, pode ter se aproveitado do seu cansaço, pode ter tentado confundir sua mente, mas ele não contava com o momento em que você se levantaria para orar, para clamar, para convidar o céu a lutar por você. E quando Miguel luta, não sobra espaço para trevas. A opressão perde território, a enfermidade bate em retirada. A acusação é silenciada, a miséria é quebrada, a guerra invisível é vencida com glória visível. Tudo aquilo que estava se levantando contra você, no físico, no emocional, no espiritual, está agora sendo desarticulado pela intervenção direta de Deus. E a prova disso é que a paz que você começa a sentir não é emocional, é sobrenatural. É a paz que vem quando o campo de batalha já está sendo limpo, quando os anjos estão voltando com a vitória em mãos, quando o silêncio que antes era opressivo se transforma em silêncio de resposta. Miguel Arcanjo está lutando por você. E nenhum mal resistirá ao decreto que o céu já emitiu. Você é guardado, você é defendido, você é vitorioso. Ore comigo agora, invocando a defesa celestial contra toda guerra invisível.
Agora é o momento de ativar o que foi declarado, de transformar a palavra ouvida em voz profética, de selar no mundo espiritual tudo o que o inimigo tentou impedir que você recebesse. Não é uma repetição religiosa, é um clamor legítimo, com autoridade e entrega, que abre espaço para Miguel Arcanjo e os exércitos celestiais entrarem em ação no seu favor. Feche os olhos se puder, respire fundo. Se concentre, porque a oração que você vai fazer agora não é só uma oração, é um decreto de guerra santa. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti neste momento como Teu filho, como Tua filha, reconhecendo que não consigo vencer essa guerra sozinho. Reconheço a minha fraqueza, a minha limitação, a dor que carrego e as batalhas que me cercam. Mas hoje eu me levanto pela fé e declaro: Tu és o meu general, Tu és o meu escudo, Tu és o Senhor dos exércitos. Mas se houve brechas na minha vida, eu as fecho agora com arrependimento. Se palavras foram ditas contra mim, eu as quebro agora, em nome de Jesus. Se pactos espirituais, maldições hereditárias, alianças ocultas ou ciclos demoníacos foram ativados sobre mim ou sobre a minha casa, eu anulo, cancelo, quebro e destruo agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Envie, Senhor, teus anjos ministradores. Envie Miguel Arcanjo para guerrear por mim, para destruir toda resistência no mundo espiritual, para romper cercos invisíveis, para abalar estruturas malignas, para cortar laços, algemas, grilhões, votos e ataques que foram planejados contra a minha mente, contra o meu corpo, contra a minha família, contra meu ministério, contra meu futuro. Eu invoco a Tua presença, eu clamo pelo Teu sangue, eu declaro: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E por essa autoridade que me foi dada na cruz, eu me levanto como intercessor da minha casa, como sentinela espiritual, como guerreiro do reino. Miguel Arcanjo, lute por mim agora. Desça com a espada desembainhada, entre nos lugares onde eu não consigo entrar, confronte os inimigos que eu não consigo ver, defenda a minha alma das investidas do inferno, blinde minha mente, purifique meu coração, proteja minha casa, cerque os meus. Espírito Santo, me guia, me mostra o que ainda preciso renunciar, me revela onde ainda há brechas. Me dá discernimento para entender que esta guerra já foi vencida na cruz e que agora é o tempo de tomar posse da vitória que já me foi dada. Eu profetizo em alta voz: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar será condenada. Todo plano do inimigo será frustrado. Toda tentativa do inferno será anulada. Toda obra maligna será destruída. Porque o Senhor é a minha fortaleza, e Miguel Arcanjo já está guerreando por mim. Em nome de Jesus, eu selo esta oração com fé, com gratidão, com autoridade. E convido você que orou comigo agora, escreva nos comentários a frase profética desta guerra espiritual. Miguel Arcanjo está lutando por mim e a minha vitória já começou. Assim você dá legalidade, testemunha no mundo físico aquilo que está sendo operado no invisível e deixa registrado no altar digital que hoje foi o dia da virada. A guerra foi real, mas o livramento também. E agora você está coberto pela defesa celestial.